Olá, caros alunos, eu sou o professor Eduardo e nesse vídeo eu vou dar sequência na nossa introdução à programação em C e C++. Espero que vocês curtam bastante os assuntos que vão ver nessa aula de hoje, porque eles são os princípios mais básicos aí relacionados à linguagem de programação e são essenciais para o desenvolvimento de qualquer programa. Então a gente vai ver hoje entrada e saída, tipos de dados, variáveis e, se não me engano, é isso aí. Então espero que gostem e qualquer coisa, a gente, no final do vídeo, eu vou disponibilizar alguns recursos que vocês podem recorrer para mais informações. Então, vamos à nossa apresentação aqui, para nos guiar, e a gente já dá sequência. Então, o que a gente já viu até agora? A gente já viu a estrutura básica, a estrutura mínima para um programa C ou C++, a estrutura sintática, né, mínima para a gente conseguir construir um programa nessas linguagens. A gente já viu como que é o comando de saída, como é o comando de impressão na tela ou no console. No caso do C é o printf e no C++ é o cout. E já vimos também que o propósito das linguagens de programação é facilitar a comunicação entre as pessoas, os programadores e as máquinas. Então, uma linguagem de programação de alto nível busca ser próxima de uma linguagem natural da nossa comunicação. Também vimos que o nosso computador, o propósito de uso dos nossos recursos computacionais é com base numa série de informações, estímulos ou entradas, que geralmente são fornecidas pelos seus usuários, utilizadores, ou até mesmo por outros sistemas. A gente vai ter lá a nossa máquina responsável por fazer algum processamento e gerar uma saída, gerar um feedback, gerar um resultado, um retorno para esses usuários ou para outros sistemas também. A parte do processamento é onde entram os algoritmos, é onde entra a programação em si. E o que a gente já viu por enquanto é simplesmente a forma de gerar a saída mais simples para os nossos usuários com base no printf ou no cout em C ou em C++, certo? E a gente começa aí nossos assuntos do dia ou do vídeo com a seguinte questão: como será que a gente faz a entrada, então, nessas linguagens, em C e C++? Porque a gente tem que gerar as informações que vão ser processadas pelos nossos algoritmos. É isso que a gente vai ver na sequência. Então, primeiro eu vou mostrar um código aqui em C, em que a ideia da entrada aqui é ler um valor digitado no teclado. O teclado é um dispositivo de entrada em que o seu usuário vai providenciar ali alguma informação para que o programa faça proveito dessa informação. O comando de entrada, nesse programa que está colocado aí, a gente vai se ater ao que está dentro do main, a gente já sabe o que é um main, né? Nosso ponto de partida. É o scanf, é a terceira linha ali dentro do main. O scanf, ele pede para o computador aguardar que o usuário digite algo no teclado para ser lido ali e capturado para o programa processar. O que a gente tem no nosso scanf ali? A gente tem duas informações, se a gente olhar pela vírgula. Então, a vírgula costuma ser um delimitador que a gente utiliza ali para separar informações. Antes da vírgula, a gente tem ali, entre aspas, duplas, um porcentagem ou percentual S, né? O símbolo de percentagem S. O que significa isso? O printf é saída formatada. O scanf é entrada formatada. O que significa esse formatado? Significa qual tipo de informação que vai ser lida do teclado. No nosso caso aqui, a gente quer ler o nome. Então, por isso que eu coloquei ali esse identificador chamado de nome, né? A gente quer ler o nome do usuário, que ele digite o nome no teclado. E o nome é um texto, é um conjunto de palavras, caracteres que vão ser lidos do teclado aí para ser armazenado e processado. Por ser um texto, a gente tem que passar como aquele formatador S ali, ó. Então, percentagem S nada mais é do que dizer, ó, vai ser lido um texto no nosso comando do scanf. E esse texto ele tem que ser armazenado em algum lugar para ser utilizado pelo programa. Esse lugar é uma variável que a gente cria na primeira linha ali e chama essa variável de nome. Então, hoje, variável é um dos assuntos que a gente vai abordar.
Resumindo aqui, ó, o que a gente tem na nossa primeira linha? A primeira palavrinha é char. Char significa caractere, ou seja, eu vou criar um espaço para armazenar caractere. O que é caractere? Uma letra, um número, uma única informação que pode ser apresentada no console. Essa informação, para eu trabalhar com ela no meu programa, eu defino um identificador para ela. Como que eu vou chamar essa informação na hora de utilizar ela? Eu chamei aqui de nome. Por quê? Se a gente olhar o primeiro printf, a pergunta que está sendo feita ali para o usuário, que está sendo exibida no console para o usuário é: oi, qual é o seu nome? Ou seja, eu quero que o usuário digite o nome dele. Então, para ser sugestivo e significativo para o meu programa, eu estou chamando essa variável de nome. Por quê? Porque ela vai armazenar justamente essa informação do nosso usuário, o nome dele. E eu estou passando entre colchetes, ali, ó, abre colchetes, o valor 30, o número 30, que é para dizer o seguinte, ó, eu posso ler um nome que tem até 30 caracteres. E como a gente vai ler só o primeiro nome aqui, 30 caracteres vai ser o suficiente, ou seja, eu estou dizendo quanto de espaço eu quero ter disponível para armazenar o nome do nosso usuário nesse programa, ok? Na última linha ali, no nosso último printf, a gente também vai fazer impressão, vai exibir uma informação no console, lá na tela, uma saída para o nosso utilizador. Só que tem uma diferença com base naquilo que a gente já viu, ó. Enquanto no primeiro printf a gente tem um texto entre aspas duplas, esse texto agora a gente vai chamar de string, porque é como a gente representa uma informação textual em linguagem de programação, a gente chama os nossos textos de string. No segundo printf, a gente tem um texto também, entre aspas duplas, mas percebam que a gente tem uma vírgula depois ali de terminar, fazer a segunda aspa, e a gente utiliza também a variável chamada de nome. O que significa essa vírgula ali com a variável nome sendo especificada logo após? Da mesma forma que a gente faz a leitura no scanf formatada para ler um texto, o printf é saída formatada, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente quer imprimir a mensagem bem-vindo ou bem-vinda ali, né, vai aparecer para os dois casos, a programação e exibir a informação que o usuário digitou no terminal, lá no console. Ah, mas como é que eu coloco essa informação ali? Eu digo para o meu printf que vai ser lido o valor de uma variável e essa variável possui uma informação textual. Como? Passando o nosso percentual S, tá bom? E por último, /n, que é um caractere especial de quebra de linha, eu falo mais sobre ele logo na sequência. Então, esse é o nosso programa inicial aqui, ó. E para mostrar ele em funcionamento, eu vou mostrar a ideia aqui para vocês. E eu tenho dois projetos que eu fiz aqui, ó, nivelamento em C, nivelamento C++, em que o nivelamento C tem exatamente esse programa que está colocado ali no slide que eu mostrei anteriormente. Então eu vou executar aqui na nossa IDE e vou arrastar o console para que todos enxerguem o que acontece. Olha só. O que está acontecendo aqui? Está piscando, está esperando uma informação, porque ele exibiu a mensagem ali, a string oi, qual é o seu nome, e o comando seguinte é o scanf, que é leia alguma informação do teclado. Então, nesse momento aqui, eu já posso digitar, ó, meu nome é Eduardo, então eu vou digitar Eduardo ali para ser lido. Termino de executar esse comando com Enter, então digito ali, aperto a tecla Enter, e ele vai dar continuidade no programa, ou seja, vai executar a linha seguinte, que tem o segundo printf, com aquela mensagem, com aquela string, ele é bem-vindo ou bem-vinda, né? A programação Eduardo. Mas vocês vão me perguntar, tá, mas o Eduardo não está lá na nossa string, no código. Não, no código a gente tem o quê? A gente está dizendo aqui, ó, dentro da nossa string, que vai ter um texto. Qual? Não sei. É o texto que está armazenado dentro da nossa variável nome. Tá, mas que texto é esse? É o texto que a gente leu na linha anterior, aqui, na hora que a gente pediu para o usuário digitar alguma coisa no teclado. Beleza, ele digitou e foi armazenado onde? Nessa variável chamada de nome, que tem a capacidade de armazenar 30 caracteres. Vamos voltar para a nossa apresentação e dar sequência. Ó. O próximo é a versão desse mesmo programa, só que em C++. Então, da mesma forma,
eu vou mostrar ele aqui na nossa IDE. Vou fechar esse arquivo do C, vou fechar esse projeto do C, definir que agora o meu projeto vai ser o do C++. E o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o nosso cout, que é a nossa saída. A gente tem aqui agora o comando de entrada do C++, que não é o scanf, é o cin. Então está no slide ali também, só que eu tirei rapidinho do slide já para mostrar direto no código. E por último, outro cout em que a gente mostra primeiro aquela frase, aquela string, aquele texto, e depois o nome. Aqui muda um pouquinho que a gente não separa por vírgula e não precisa definir qual é o formato da informação que vai ser impressa. Ah, então como é que o C++ descobre qual é o formato? Com base no tipo da variável. Que variável? Essa que eu chamei de nome. Tá, e qual é o tipo dela? É este aqui, ó, o tipo string. Esse nomezinho aqui, string, assim como int e outros, a gente, por simplificação, agora pode considerar que é tudo palavra reservada, que é palavra que tem já pré-definida na linguagem de programação uma função específica. Essa de string aqui é para armazenar informações textuais. Então, estou criando uma variável chamada de nome para armazenar algum texto. Aqui eu faço a impressão, como vocês já sabem, e aqui é onde eu peço, ó, digite alguma coisa no teclado e o que você digitar vai ser salvo na variável nome. Por último, eu digo assim, ó, vamos imprimir mais uma mensagem na tela, que é isso aqui, e logo após essa mensagem, o conteúdo que está armazenado nessa variável nome. Qual é o conteúdo? Aquilo que vai ser digitado pelo usuário. Então, vamos executar aqui, puxar o console para cá. Eduardo. E está aqui, ó, bem-vindo à programação Eduardo. Ó, percebe que aqui ficou tudo junto agora, essa mensagem aqui de fim de programa, né? Para eu separar essa mensagem, eu posso dizer o seguinte, ó, deu uma quebra de linha após imprimir o nome que é digitado ali. Então, eu vou colocar aqui um end L, ou end line. End line, fim de linha. Que pode ser tanto o end L, vou colocar aqui a execução para mostrar para vocês. Então, Eduardo. E agora percebo que aquela mensagem de fim de programa aqui ficou na linha seguinte. Então, não ficou aqui do lado mais, por causa daquela quebra de linha. Se eu colocar duas vezes o end L, é para dar duas quebras de linha. Edu. Tá aqui, ó. Agora ficou um espacinho ainda entre as mensagens. Existe uma outra forma que a gente está usando uma prerrogativa que é única e exclusiva do cout. Tem uma que funciona no C também, que é colocar um caractere especial chamado de /n. Isso aqui é uma contrabarra, na verdade, mas a gente chama de barra para facilitar. /n, que é um caractere especial para new line. Um código aí da tabela ASCII, que a gente vai ver logo na sequência, para dizer, ó, pule para uma nova linha. Tinha esse caractere aqui na versão C do programa, até volto ali para mostrar para vocês. Então percebo que o resultado foi o mesmo que o end line. Aqui na versão C, ó, eu tinha colocado um /n ali no finalzinho já para separar aquela mensagem de fim do programa. Então, por enquanto, de entrada a gente tem isso aí, e agora a gente volta para a nossa apresentação para falar sobre algumas coisinhas adicionais. Então, vamos falar agora sobre tipo de dados. A gente tem alguns tipos primitivos, são os tipos mais básicos de dados, e são esses que a gente vai começar a trabalhar. A gente já viu o tipo string, que é esse último que está no slide aqui, que é para armazenar textos, frases, cadeias de caracteres ou vetores de caracteres, que é uma tradução para vários caracteres. O que é um caractere? Cada letrinha, cada elemento que é impresso na tela é um caractere. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de strings. Olá, mundo, como vai? Seja bem-vindo. E eu coloquei aqui no final uma informação sobre alguns caracteres especiais, como o /n, que serve para quebra de linha, o /t para tabulação, o /r, eu não recordo agora, particularmente eu nunca usei /r. E o /a para gerar um aviso sonoro aí quando a gente estiver utilizando o nosso computador. Depois eu mostro para vocês que aviso sonoro é esse. Mas a gente tem outros tipos. Vou começar agora pelo início, né? Diferente de que eu fiz com string ali.
A gente tem o tipo int, que serve para armazenar inteiros, ou integers em inglês, né? Então, exemplo de números inteiros, 7.241, 12, menos 30, então valores negativos também entram aqui para essa representação de tipo. A gente tem o tipo char, que é para armazenar apenas um caractere. Então, diferente da string que a gente pode armazenar um texto, que são vários caracteres, a gente tem um tipo para armazenar apenas um, como A, ou apenas G, ou apenas o caractere, e aqui não o número, 3. E como é que eu sei que é um caractere e não estou representando um número? Porque aqui a gente está colocando ele entre aspas simples. Então, para representar caractere, a gente usa aspas simples. E lá no final, agora voltando para string, para representar string, a gente usa um texto entre aspas duplas. Então, tem uma diferença pequena aqui de aspas para caracteres e strings, que é bom vocês já saberem. A gente tem o tipo float, que é para armazenar números decimais, então 11,3, 3,1415, 0,25, e percebam que aqui eu estou usando ponto, tá? Porque é o delimitador, se não me engano, americano, utilizado para frações. A gente usa vírgula no Brasil e em português, de forma geral, se eu não estou enganado, mas o padrão inglês, o americano, ele é ponto, esse delimitador de casa decimal. Então, por isso que está 11,3, mas é a mesma coisa que a gente lê como 11,3. A gente tem o tipo double também, que serve para armazenar decimais, da mesma forma que o float. Só o que muda aqui é a precisão. Com o passar do tempo, vocês vão entender isso melhor. Mas, para simplificar, basta dizer que a precisão do número double ela é maior. Ela consegue me dar um valor decimal aqui mais exato, mais preciso quando eu utilizo esse tipo aqui. Só tem lado positivo? Não, vai ocupar um pouco mais de memória na hora de armazenar os valores, mas memória é um assunto para a gente falar em outro momento. E a gente tem um quinto tipo primitivo, que é o valor, é o tipo bool, ou o tipo booleano, que serve para armazenar uma informação lógica, verdadeiro ou falso. Como nossos programas costumam ter lógica envolvida, é muito comum que a gente utilize aí variáveis do tipo bool para armazenar uma informação e identificar se alguma situação ela se trata de uma informação verdadeira ou uma informação falsa. Ok? Onde que a gente usa esse tipo de dados? Diretamente relacionados ao nosso uso de variáveis, que são os nomezinhos que a gente dá para armazenar alguma informação no nosso computador. Então, a gente tem 3 situações para variáveis. A primeira situação é o seguinte: sempre que a gente quiser armazenar uma informação no nosso computador, a gente vai precisar declarar uma variável para armazenar essa informação. Exemplos de declarações, né? A gente tem aqui os tipos como sendo a primeira palavrinha que a gente coloca numa declaração, e ao lado a gente define um identificador, um nome, uma palavra para associar a essa variável que a gente está criando. Então, na primeira linha ali da parte de declarações, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu vou criar uma variável chamada de nome, e essa variável vai servir para armazenar textos, strings. Então, se acostumem aí com a ideia de string, porque ela é presente em 100% das vezes aí nos nossos programas com interação com o usuário. Na segunda linha, eu tenho uma variável que eu chamei de altura, que ela é decimal, ou seja, ela vai servir aí para armazenar um valor decimal, um número decimal, um número com casas após a vírgula. E eu estou dando o nome de altura aqui porque posso utilizar ela para pedir para o usuário digitar a altura dele no programa. Na quarta e na quinta linha, eu estou declarando uma variável, 2 variáveis inteiras, na verdade, não só uma, em que a primeira ali, que está na terceira linha, eu chamei de ano underscore nascimento, ali o tracinho embaixo das letras, e a segunda eu chamei de ano, tracinho que vai embaixo ali, atual. Então, ano nascimento e ano atual. Estou separando ali. Como eu não posso usar espaços para os nomes de variáveis, eu costumo usar esse underline para separar e deixar um nome mais significativo na hora de programar. Então, a gente tem algumas regrinhas
para definir essa nomenclatura das nossas variáveis. Mas o principal aqui é o seguinte, a gente define nomes que sejam significativos para os nossos programas e associar esse nome a algum tipo de dados. Então, uma variável chamada de nome para armazenar um texto, uma variável chamada de altura para armazenar um número decimal, uma variável chamada de ano nascimento para armazenar um número inteiro e outra variável chamada de ano atual para armazenar um outro número inteiro. O que mais que a gente pode fazer com variáveis? A gente pode escrever, salvar uma informação em uma variável. Exemplo, a gente acabou de usar o scanf e o cin, que são os comandos de entrada de dados no console, em C e C++. Então, aqui eu trouxe o cin de novo para dizer o seguinte, olha, eu vou digitar, vai ser capturado uma informação que vai ser digitada no teclado, e essa informação vai ser armazenada na nossa variável nome. Então, essa é a sintaxe do nosso cin. E a gente pode armazenar informações por meio do comando ou do operador, né, de atribuição. Esse operador de atribuição nada mais é do que sinal de igual, que está destacado aqui em amarelo. Então, qual é a leitura aqui de cada uma dessas linhas? Na primeira linha ali que eu falo de atribuição, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou criando uma string, porque está em entre aspas duplas ali chamada, que contém um texto Eduardo, né? Então, eu estou criando uma string que o conteúdo dela é Eduardo. E essa string eu vou armazenar, vou atribuir a variável chamada de nome. Então, a variável que vai receber ou que vai ser escrita uma informação dentro dela, ela fica do lado esquerdo do operador de atribuição, do lado esquerdo do nosso igual. E o conteúdo ou o valor que vai ser armazenado nessa variável fica do lado direito. Então, do lado direito, string Eduardo vai ser lida e armazenada ou escrita na variável nome. Na segunda linha, a gente vai escrever o valor 1,76 na variável altura. Na terceira, 1992 na variável ano nascimento. E na quarta, 2021 na variável ano atual. E por último, como operação também que é possível a gente fazer com variáveis, aqui eu também vou usar uma atribuição para falar sobre esse recurso que é a leitura, né? Da mesma forma que a gente pode escrever um valor dentro de uma variável, é muito comum que a gente precise ler o valor que está dentro de uma variável. Então, lá quando a gente faz o printf, o cout e usa o nome daquele identificador de uma variável dentro desses comandos printf ou cout, a gente está dizendo o seguinte, ó, leia o conteúdo que está armazenado dentro dessa variável para escrever na tela, quando é o cout ou printf. E a gente pode também ter a necessidade de fazer algum cálculo, fazer alguma expressão, alguma equação matemática com base nos valores armazenados em algumas variáveis. Exemplo, para calcular a idade aqui, ó, eu estou dizendo que eu vou ler o valor armazenado na variável ano atual, vou subtrair, então sinalzinho de menos, da variável chamada ano nascimento. E aí o resultado desse cálculo, dessa subtração, vai ser armazenado na variável chamada idade. Então, percebo de novo ali o operador de atribuição, que é o igual, e tenho em mente o seguinte, o que fica do lado direito é o que vai ser lido, é o que vai ser calculado, é o que vai ser processado para ser armazenado no que está do lado esquerdo, do nosso operador de atribuição, do nosso igual. E nessa linha aí que eu coloquei a leitura, eu coloquei três coisas ao mesmo tempo. A primeira é a seguinte, se a gente pensar lá no nosso formato de declaração, que é o tipo e depois o nome do nosso identificador, a gente tem ali int idade. Então, a gente está fazendo uma declaração. Passando para o lado, um pouquinho para o lado, a gente tem o sinal de atribuição. Então, a gente também está escrevendo uma informação na variável idade no mesmo momento que a gente declara ela. E, por último, do lado direito do operador de atribuição, a gente está fazendo uma expressão, uma equação matemática ali, que é uma subtração. E nessa subtração, a gente está lendo valores que estão armazenados nessas variáveis ano atual e ano nascimento para fazer um cálculo simples, que é uma subtração. Ok? Isso aqui vai ficar mais claro agora, quando eu mostrar no código, em que eu estou fazendo um programa interativo
e vai pedir para o usuário algumas informações para calcular a idade dele baseada no ano. Então, eu vou pegar e vou passar esse programa lá para a nossa IDE para demonstrar para vocês como que fica. Então, vamos, aqui eu vou apagar esse programa inicial que a gente tinha e vou justamente fazer aqui passo a passo, então, o processo de ler algumas informações, fazer um cálculo simples e exibir o resultado do processamento para o nosso usuário. Então, a primeira informação que eu tenho interesse é o nome do nosso usuário. Então, vou criar uma variável nome, que vai ser do tipo string, vai servir para armazenar textos. Eu vou também pedir para o nosso usuário digitar o seu ano de nascimento e o ano atual, o ano corrente. Então, eu vou criar uma variável ano nascimento, da mesma forma que a gente tinha no slide, e uma variável ano atual. Ah, mas Eduardo, não tem que ser o tipo e o nome para a declaração de variáveis? A gente pode usar dessa forma aqui, declaração múltipla, em que a gente pode declarar diversas variáveis separadas por vírgulas, sempre associadas a esse tipo inicial. Então, a gente tem aqui ano nascimento e ano atual como sendo duas variáveis do tipo inteiro. Posso fazer dessa forma, ou digo o seguinte, vai ser uma em cada linha. Então, eu boto um ponto e vírgula aqui, e na linha seguinte eu declaro ano atual. Então, pode fazer dessas duas formas. Eu vou deixar na mesma linha. Aí, depois de declarar essas variáveis, eu vou exibir uma mensagem no console, que é: oi, qual é o seu nome? Como se o programa estivesse perguntando para o seu usuário ali qual é o nome dele, para ele digitar na sequência. Digitar na sequência significa que eu vou usar o comando cin, que é a entrada do C, e como aqui eu estou pedindo para ele digitar o nome, com base nessa mensagem que eu coloquei aqui anteriormente, eu vou armazenar o nome que ele digitou na variável que eu chamei de nome. Então, vou fazer exatamente esse processo aqui, que é leia um valor do teclado e armazene uma variável chamada de nome, que é do tipo string, é que do tipo para armazenar texto. Beleza. Depois que digitar o nome, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Que ano você nasceu? Ponto e vírgula no final, a gente não pode esquecer, né? Que é o nosso término de frase em programação C++. E aí, eu de novo vou dizer, ó, tem que ler alguma coisa do teclado, e como agora eu estou perguntando o ano que ele nasceu, eu vou colocar aqui a variável ano nascimento para armazenar essa informação, que ele vai digitar num segundo momento. Ano atual. No momento desse vídeo, foi gravado em 2021. Então, aqui eu vou fazer uma atribuição direta do valor 2021 para a variável ano atual, que é o nosso ano em que este vídeo foi gravado. Está sendo gravado, né? Ainda tem vídeo sendo para exibir para vocês aí. E aí, aqui é uma atribuição simples. Simplesmente pega um valor inteiro, uma constante inteira, e atribui ou escreve, salva na variável chamada ano atual. E por fim, eu vou fazer o cálculo da idade simplesmente com base no ano atual e no ano de nascimento. Como é que a gente faz isso? Atribuição, porque eu vou fazer o cálculo e vou ter que armazenar o resultado desse cálculo. Então, eu criei uma variável chamada idade para armazenar justamente o resultado desse cálculo, que vai ser o ano atual, ano atual, menos o ano de nascimento. Então, 2021 menos alguma coisa que vai ser digitada pelo usuário. E, por último, eu vou exibir o resultado desse cálculo com a seguinte mensagem: descobri que, espacinho, vou concatenar. Então, aqui eu posso entender que esse operador aqui, que é esquerda, a gente costuma chamar ali, ou menor, do cout, é uma espécie de concatenação, quando a gente usa a saída. O que é uma concatenação? Juntar duas informações para gerar um texto, duas informações textuais.
Então, descobri que, vou juntar com o quê? O nome de alguém que vai ser digitado lá, mais uma string aqui, tem uma certa idade que foi calculada. Então, já explico um pouquinho melhor aqui sobre esse conjunto de informações do Cout. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha informação textual pura assim, né? Oi, tudo bem? Nossos Couts até agora. E era só isso, era só uma string simples para ser impressa. O que a gente está fazendo agora? A gente está construindo um Cout um pouco mais composto, né? Em que a gente tem inicialmente um texto que vai ser exibido no início da nossa frase, que a gente vai estar montando, e montar significa junte com esse texto algo logo na sequência. O que é esse algo logo na sequência? Logo na sequência, junte um nome. Que nome? O conteúdo que está armazenado dentro dessa variável nome. Que conteúdo é esse? Aquele que a gente leu no teclado pela primeira vez. Depois, junte também, né, mais um pedacinho de string aqui, um espacinho antes, a palavra tem espacinho depois, e juntar por último aqui o valor armazenado dentro da variabilidade. Que valor é esse? O valor que vai armazenar o resultado dessa subtração, que é ano atual menos ano de nascimento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na hora de digitar, vou colocar 2018, né? Para a gente fazer um cálculo simples. Então, 2021 menos 2018 é 3 anos. Então, vamos fazer isso. Vou executar, vou compilar esse programa aqui, salvando o conjunto de linhas que eu fiz até agora. Começou minha execução aqui no console. Então, vou primeiro digitar o meu nome, né? Qual o seu nome? Eduardo. Ano que eu nasci, eu falei que ia colocar 2018 ali, né? Então, vou colocar 2018. E olha aqui, ó, descobri que Eduardo tem 3, que é justamente o texto que a gente está montando aqui no final. Descobri que aqui ele substituiu pelo Eduardo, que é o valor armazenado dentro dessa variável, que foi lido lá do nosso teclado pela primeira vez que o teclado pediu para a gente digitar alguma coisa, que o programa pediu para a gente digitar alguma coisa. Mas faltou aqui uma informação, né? Anos. A nossa unidade final. E para não deixar o texto junto, eu vou colocar um /n aqui, que é o nosso caractere de quebra de linha, e eu já falo mais sobre ele. Então, vou executar de novo. Edu. Vou mudar o cálculo aqui, é 1992. Descobri que Edu tem 29 anos. Percebam que essa informação aqui e essa aqui, elas mudam a cada execução do programa. E é por isso que a gente diz que esse recurso é o de variáveis, porque a gente armazena uma informação que pode mudar com base naquilo que o usuário fornece de entrada. Então, esse é o motivo da gente chamar de variável o recurso para armazenar a informação ali, principalmente que vai ser resultante ali, vai armazenar o resultado de um cálculo, ou de alguma entrada do usuário, ou o conjunto, né, de aquilo que o usuário informou, somado ou subtraído, ou qualquer outro cálculo que pode ser realizado pelos nossos computadores, para ser armazenado em alguma variável. Então, isso aqui é o núcleo, é o core da programação básica, saber sobre variáveis e tipos de dados, saber entrada e saída. Então, saída aqui é imprimir no terminal, entrada é pedir para o usuário digitar alguma coisa no teclado. A gente tem outros dispositivos de entrada e outros dispositivos de saída, mas o nosso principal e mais básico aqui é nossa saída é o nosso monitor, nosso console, nossa entrada é o nosso teclado, ok? E voltamos agora para o nosso slide, porque não acabamos. O que a gente tem aqui adicionalmente, então? A gente tem aí algumas operações aritméticas que vocês já conhecem, que são a soma, a subtração, a multiplicação. Então, perceba qual é o símbolo utilizado para representar cada uma dessas operações. Soma é a cruzinha que você já conhece, subtração é o menos que você já conhece, multiplicação é o asterisco e divisão é a barra. A gente tem outras operações que servem para nos facilitar durante a programação, uma espécie de atalho, que são a de incremento e decremento.
Essas operações são o mesmo que dizer o seguinte, ó, se você tem um valor inteiro armazenado lá na variabilidade, exemplo, 28 foi o resultado do cálculo, você quer somar 1 a esse valor, incremente ele. Você quer subtrair 1 desse valor, decremente ele. E os operadores para a gente fazer isso são esses dois aí, ó, um mais mais ou um menos menos. E a gente tem o resto da divisão aí também como operador aritmético básico, que eu vou mostrar ele em outro momento para vocês. Alguns exemplos, né? Ó, idade mais 10, ano menos 15, altura vezes altura, então a gente pode multiplicar o valor de duas variáveis ou multiplicar o valor da mesma variável, né? Então, se eu tenho o valor 5 armazenado na variável altura, aqui vai ser 5 vezes 5. Divisão, então fazer uma divisão ali de o valor contido numa variável por uma constante, por um número decimal, que é o 3,5. Incremento, como eu falei ali, aumentar em uma unidade, então se a idade tinha 28, armazenava o valor 28, após fazer esse incremento vai armazenar o valor 29. Decremento é o oposto, então ano, se tinha lá 2021 e eu decremento ele, vai passar a conter 2020. E aqui eu não tenho exemplo do módulo. Vamos ver um pouquinho mais sobre operações, então vamos fazer o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O que a gente tem aí para resolver esse problema de fazer o cálculo do IMC? A gente tem que ter a informação do peso e a informação da altura. Com essas duas informações, a gente consegue calcular o IMC. Então, vocês podem imaginar que, se vocês forem fazer um programa interativo que pede essas informações de peso e altura para o usuário, peso vai precisar ser uma variável, altura precisa ser outra. E o IMC, que é o que está do lado esquerdo ali, ó, da nossa atribuição, precisa também ser uma variável, porque dependendo dos valores que são digitados, o resultado vai ser diferente. Esse resultado precisa ser armazenado em algum lugar. Esse lugar eu vou chamar de IMC mesmo. O que a gente tem de novidade aí? Talvez não seja tão novo para vocês que já estão acostumados aí com a matemática básica. A gente tem que estar colocando aqui entre parênteses o cálculo do nosso divisor, que é a altura vezes altura. Para que serve esse parênteses? Para definir a ordem ou a precedência das operações. Então, nessa expressão aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, primeiro faça a multiplicação de altura vezes altura, para depois fazer a divisão do peso sobre esse resultado dessa multiplicação. Tá bom? Vamos lá para o código para fazer essa implementação também. Então, vou apagar isso aqui e vamos lá. Lembrando, cálculo do IMC é, deixa eu lembrar aqui que eu acabei de falar, é peso dividido por altura vezes altura. Por que eu botei duas barrinhas aqui? Isso aqui é o comentário. Então, quando eu preciso deixar uma notinha, um lembrete no meu código-fonte, que não vai ser processado, não vai servir para nada, simplesmente para eu lembrar de alguma informação, eu posso colocar um comentário. Um exemplo de comentário em linha é botar barra, barra. Então, barra, barra alguma coisa significa que tudo que vem depois desse barra, barra nessa linha está comentado. E aí eu posso colocar qualquer informação aqui. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer para resolver o problema do cálculo do IMC é pedir para o usuário digitar o valor do seu peso e da sua altura. Então, começamos ali com uma mensagem, né? Digite seu peso. 2 pontos aqui, fecha string e o ponto e vírgula. Aí eu preciso ler do console nessa hora, eu preciso fazer uma leitura, uma entrada de dados que vai ser lida do teclado ali pela digitação do usuário. O peso pode ser um valor numérico, né? Pode ser, de repente, um valor inteiro ou um valor decimal, se a gente for considerar a casa decimal ou não. Pode ser, por exemplo, 65 quilos ou 65 quilos e 200 gramas, 65,2. Então, isso a gente tem que pensar qual é o tipo de informação que vai ser necessária para ser processado. Se eu considerar que esse tipo vai ser decimal, eu preciso usar ou criar uma variável para armazenar o valor decimal. No nosso caso, uma variável do tipo float.
que eu vou chamar de peso. Então, declarei a variável. Estou dizendo, ó, vai existir um espacinho para armazenar um número decimal. Esse espacinho eu estou chamando de peso. E agora eu digo, ó, o usuário vai ter que digitar essa informação que eu vou armazenar nessa variável que eu acabei de criar. Depois, peso eu já tenho. Agora eu vou pedir para o usuário digitar a altura. Digite sua altura. E, da mesma forma, a gente pode pensar a altura vai ser 1,80, né, 1,8, vai ser 180, que é no caso em centímetros. Como que a gente vai processar isso? Bom, eu não sou especialista em cálculo de MC. Vou assumir, posso estar fazendo errado aqui, que para calcular MC a gente tem que fazer lá com 180, sendo em centímetros a unidade na nossa altura. Então, se é 180, não tem casa decimal, nossa variável vai ser inteira. Então, a altura, vou criar a variável como sendo do tipo int. Peço para o usuário digitar esse valor, a altura. E por último, calculo o resultado. Como que a gente calcula o resultado? Aqui em cima está a fórmula, né? Então, posso até copiar, colar ela aqui embaixo. E tem um último detalhe, ó. Isso que eu chamei de MC aqui, eu não declarei em nenhum lugar, não disse em nenhum lugar que ele existia. Qual é o tipo da informação que vai constar aqui? É um valor numérico, mas tem casa decimal ou não tem casa decimal? Não sei. Vou assumir que tem. Então, vou dizer que esse tipo MC vai ser uma variável do tipo float. Ou esse nomezinho, né, esse identificador que eu estou chamando de MC, vai ser uma variável do tipo float. E aqui eu vou fazer da mesma forma que eu mostrei antes, que a gente tem 3 momentos nessa linha de código-fonte. A declaração da variável, uma inicialização, que é a atribuição de um valor inicial para essa variável, né? E um cálculo, que vai ser justamente o resultado que vai ser armazenado nessa variável aqui como valor inicial dela. Por que valor inicial? Porque é a primeira atribuição que a gente faz dessa variável quando a gente está criando ela. Quando que a gente está criando? Na declaração. Então, nesse caso, eu já tenho o valor calculado. E agora eu vou dizer aqui, ó, o seu IMC é IMC. E vou dar uma quebra de linha. Vamos executar para ver o que acontece. Console na tela, digite seu peso. Putz, agora eu não lembro qual é o meu peso, vou colocar aqui 90. Altura, 180 ou 1,8, né? 1,8. Percebam que o nosso vírgula aqui tem que ser o ponto, tá? E vou dar Enter. IMC, 90. Acho que alguma coisa não deu certo. O que será? Peso é float, a altura é inteiro, então era 180 e não 1.8. Então percebo que tem esse detalhe relacionado aos tipos. Então eu vou colocar aqui a altura como sendo decimal, para eu digitar 1.8 como 1,80. Vamos lá de novo. Peso, 90. Altura, 1,80. Agora sim, ó. Agora ele fez o cálculo certinho ali de 27,7778. Calculou meu IMC. Ok? Percebam que definir o tipo de dados aqui, então, faz a diferença. Por isso que a gente tem que pensar antes de resolver o problema. Eu simplesmente peguei a fórmula e fui fazendo. Então, esse é um erro comum quando a gente está programando, mesmo que a gente já saiba programar, já tenha costume com a programação, sair programando antes de pensar na resolução do problema. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Por isso que não deu certo. Como eu disse para vocês, eu não sabia se a altura tinha que ser um número inteiro para digitar 180 como se fosse em centímetros, ou se tinha que ser um número decimal ali como 1,8. E aí eu fiz o teste ali. Aparentemente, foi mais correto fazer com o número decimal na unidade de altura em metros, 1,8 metros. E, nesse caso, eu tenho que usar, então, tipos float
ou tipo para armazenar números decimais para armazenar essa altura, tá bom? E o peso não coloquei nada quebrado, né? Mas poderia ter feito assim, ó. Meu peso, não sei qual é, 90,3. Altura, 1,76. Tá aqui, ó. Cálculo de IMC é esse aqui, ó. O resultado. Então, IMC mudou também o valor aqui, então tem que ser uma variável para armazenar esse dado. E esse é o processo básico de entrada, processamento e saída. Como a gente viu nos nossos slides aí, que é um dos propósitos fundamentais dos nossos computadores. Agora, para exercitar um pouquinho mais sobre tipo de dados, ou tipos de dados, né, em programação, eu vou apagar esse programa e vou imprimir aqui diferentes tipos de dados. Primeiro, caractere, depois um número inteiro, que é o 10 ou 20, depois um número decimal, então 13,7, depois uma string com o meu nome. E está aqui o resultado. Percebam que ele colocou tudo uma coisinha do lado da outra ali colada. Então o caractere, um dos caracteres que pode ser usado para separar a informação é o nosso /n, de nova linha. Se eu colocar o /n ali entre o primeiro cout e o terceiro agora, né, percebam que ele pulou o A, né, imprimiu o A, uma quebra de linha, e depois o 20 e o resto está tudo numerado também. Então, vou colocar outro /n aqui, e vou imprimir ali o 20 separado do 13,7. Então tá aqui, ó, A, o 20 e agora o 13,7 está junto com o Eduardo. Lembrando que o /n é um caractere especial de nova linha, que no C++ faz a mesma coisa que o endline. Então tá ali, ó, A20, 3,7, Eduardo, e ainda essa informação de final, né, de execução tá junto aqui. Se eu quiser deixar essa informação na outra linha, coloco um /n ali dentro da própria string onde eu coloquei o Eduardo. Isso é possível, tá? Vou colocar aqui como exemplo Eduardo /n Alves. Então é para imprimir numa linha separada. E tá aqui, ó, Eduardo Alves. E ele manteve o espaço, eu botei um espaço /n, ele fez o seguinte, quebrou de linha, né, na linha seguinte ele começou com o espaço, depois com os próximos caracteres. Então, isso aqui é importante também vocês entenderem como é que funciona essa formatação com esses caracteres especiais. A gente tem o /a, que serve para gerar um bip na hora de executar. Então, eu vou executar aqui, não vai dar tempo de vocês verem o console, mas vocês vão escutar um bip. Ó, não foi bem um bip, né? Foi um sinal de alerta sonoro ali do Windows. A gente tem o /t, que é de tabulação, que esse vocês vão conseguir ver a saída no console certinho. Tá aqui, ó. Então eu botei um /t antes do Eduardo, ele colocou uma tabulação ali pra gente. E para saber mais sobre esses caracteres e tudo que a gente conversou aí nesse vídeo de hoje, eu deixei aqui um conjunto de páginas e informações já pré-acessadas, né? Então aqui a gente tem um tutorial básico de entrada e saída de C e C++, que ele começa, tá aqui inclusive a ordem dele, né? Estrutura de um programa. Acho que eu já abri e tá aqui, ó. Então, estrutura de um programa, a gente já conversou sobre isso, tá ali o nosso Hello World. E ele vai dizendo ali o que significa cada linha. Percebo que o idioma inglês é extremamente importante para avançar nos conceitos de programação. Segundo elemento aqui dessa parte básica do C++, variáveis e tipos. Assunto que a gente acabou de ver aí nesse vídeo. Então, atribuição, valores,
expressões, identificadores, regrinhas ali para definir nomes, palavras reservadas, então keywords, tipos de dados, ó, caractere, então a gente viu o char, inteiro com sinal int, sem sinal, que é só para números positivos, unsigned int, ponto flutuante, o float e o double. O bool a gente não chegou a testar, mas eu falei dele para vocês. E o string aqui, no caso do C, ele é um caso à parte, por isso que ele não aparece aqui. Declaração, inicialização, e mais algumas informações importantes. Depois da variáveis e tipos, a gente tem constantes. O que são as constantes? Literais, aqui também chamadas, né? Então, números inteiros, literais inteiros, que a gente coloca diretamente o número lá no código. Literais de ponto flutuante, ó, dá para usar notação de potência aqui, notação científica também. Caracteres e strings, ó, caracteres entre aspas simples, strings entre aspas duplas. Aqueles caracteres especiais que eu falei, ó, barra N, barra T, barra A, alerta sonoro, né? E existem alguns outros aqui que a gente pode colocar dentro de uma string para ele ter uma ação diferenciada. E mais algumas informações aqui com alguns exemplos. Depois a gente tem a parte de operadores, também nessa mesma sequência aqui do nosso tutorial. A atribuição, que é o nosso igual. Operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão e o módulo, que eu não comentei sobre o módulo. Incremento e decremento também não comentei, fica para outra hora. Mas a gente tem vários, a gente tem muito mais outros operadores para conversar ainda. E, por último, aqui desse tutorial básico do C++, a gente tem entrada e saída. Entrada e saída é Cout e Cin. Então, entrada padrão está ali, ó, com variáveis associadas e tudo mais. Ok? Então, do nosso vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham avançado nesses assuntos aí. Vocês tenham os materiais de apoio para também aprofundarem os estudos. E para finalizar mesmo, eu vou passar aqui, tem que diminuir minha câmera, um exercício. Com base naquilo que a gente viu nessa apresentação de hoje, faça um programa que solicite 3 notas ao seu usuário e calcule a média aritmética para exibir como resultado. Tá bom? Então fica aí como dever de casa. Valeu, um abraço e até a próxima.